Olá, eu me chamo Milton Lecuri e eu vim aqui para mais um papo de terapia com você. Hoje eu gostaria de falar sobre conflitos. É um amplo assunto e que envolve, obviamente, tudo aquilo que diz respeito à terapia de uma maneira geral, quer seja ela uma terapia natural, uma terapia cognitiva, enfim. É a partir desses conflitos que a gente, de alguma forma, busca, né, o auxílio de um terapeuta. E é exatamente a partir dessa visão, que eu considero uma visão um pouco turva, um pouco torpe, sobre o terapeuta, né? O terapeuta, e aí vamos entender o terapeuta como aquela pessoa que cura, né? Que propicia a cura ao outro. Então, ele pode ser um médico, ele pode ser um psicanalista, ele pode ser um psiquiatra, ele pode ser, enfim, um healing, um curador, né? Um curandeiro, seja quem for, né? Alguém que cura é um terapeuta, né? De alguma forma. Ele deveria ser visto e quem busca o terapeuta deveria compreender que está buscando se conhecer, né? E por que a gente tem que procurar se conhecer a partir de uma doença? Né? Não necessariamente precisa ser a partir de uma doença, mas sim a partir de um anseio. Né? E o que eu tenho visto e o que eu tenho muitas vezes feito é despertar o anseio em se conhecer. Porque em você se conhecendo, você vai se curar. Esse é o ponto fundamental. Mas quando as pessoas me procuram e quando eu vejo que esse é o conceito que existe, né, eu preciso me curar porque eu estou doente. Né? A cura está ligada à doença. Né? E necessariamente uma cura não precisa estar ligada a uma doença, mas ela pode estar ligada à necessidade de se conhecer. Né? A necessidade de saber quem você é. Há um anseio, né, como eu disse. E nem todo mundo entende que existe esse anseio, percebe esse anseio. Porque para isso você precisa ter sede, para isso você precisa querer, precisa estar desperto. Né? E por isso que eu disse que muitas vezes as pessoas chegam até mim querendo resolver um conflito, querendo resolver um problema. E ok, vamos resolver o problema. Né? Vamos usar vários auxiliadores florais, reiki, cristais, outras formas de terapia que podem ser agregadas para que você resolva algum problema. Mas uma coisa que é importante dizer é que naturalmente esses sistemas todos naturais trabalham com vibração, trabalham numa ordem sutil, numa ordem quântica, vibracional, e que naturalmente vão despertar esse interesse, vão despertar o indivíduo para a condição que ele está, porém não causando mais conflito, mas sim trazendo a ele uma percepção sobre o momento em que ele está e o passo que ele tem que dar em direção a uma evolução. Porque a gente vem para esse mundo e as pessoas e os nossos pais, enfim, o meio nos ensina a crescer intelectualmente. Mas as pessoas não nos auxiliam e não nos ensinam a crescer emocionalmente. Né? Para isso existem as instituições, digamos, família, as relações sociais, né? Mas as pessoas mais próximas de nós, ao mesmo tempo que elas tentam nos dar suporte emocional, elas também trazem consigo, né, experiências traumáticas em relação às suas vivências de aprendizado. E é onde elas também vão transmitir
essa visão como se fosse um aprendizado emocional, só que é um aprendizado emocional negativo, que é dizendo assim, olha, não faça isso porque você vai se dar mal se você fizer tal coisa. E muitas vezes esse se dar mal para fazer tal coisa é uma coisa bacana, é uma coisa legal, mas que aquela pessoa, quando viveu aquilo, ela sofreu. Né? É muito comum você ver as pessoas dizerem assim, os meus pais não queriam que eu fosse ator, porque eu ia quebrar a cara, ia sofrer nesse mundo, então eles queriam que eu tivesse um cargo público, né? Prestasse um concurso público, garantisse o meu futuro, né? Tendo uma aposentadoria plena, e aí vou viver o que eu quiser viver na minha vida. Né? Mas não, a pessoa, né, quer aquilo, quer viver aquilo, né? E aí vive num conflito. Né? Então é muito interessante, ou então às vezes, sei lá, uma percepção religiosa, espiritual, a pessoa, né, os pais querem que você siga um determinado caminho e você pega e segue outro, e aquilo vira um conflito. Né? Então cada um de nós é um ser que precisa viver, precisa experienciar, mas que esse mundo não nos ensina ao crescimento emocional. Por quê? Porque ele cada vez mais vai nos tirando essa relação do sentir e vai nos aproximando da relação do racional, né? Do intelecto, né? Do compreender as coisas. Né? E essa aproximação da compreensão pelo intelecto, ela vai nos tirando de um caminho que é de um sentido, né? De um sentido mais sutil, de um sentido intuitivo, de um sentido que está ligado a uma voz que fala dentro da gente. Né? E isso é sustentado, né? Essa aproximação desse racional, essa aproximação desse intelectual que de uma certa forma nos separa, aborta essa conexão com o sentimento, com a emoção, ela está muito ligada ao pensamento. A gente hoje não consegue parar de pensar. O pensamento é algo que é a nossa especialização como espécie, né? É uma qualidade extremamente refinada, que é o pensar, que permite que nós saibamos que nós estamos aqui, que permite que nós tenhamos consciência da nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu o controle sobre o pensamento e a gente é controlado pelo pensamento. E essa perda de controle pelo pensamento faz com que a gente se conecte full time com o pensamento e praticamente zero com o nosso emocional, com o nosso sentir. Então a gente só se relaciona hoje com o sentir quando a gente tem o prazer de alguma coisa que nos propicia um prazer momentâneo. E normalmente é um prazer ligado ao exterior, a alguém que a gente se relaciona e que nos dá prazer, a alguma coisa que a gente gosta que nos dá prazer, uma comida que a gente come que nos dá prazer, a uma religião que a gente frequenta, a um rito que a gente pratica que nos dá prazer. Mas aonde é sentido esse prazer? Dentro de nós. Né? Por mais que nós nos conectemos com o exterior para sentir prazer, esse prazer é sentido dentro. Então é um sinal muito claro de que o prazer está dentro, de que o sentir está dentro. E é preciso se conhecer, é preciso se reconectar com esse sentido, né, da emoção dentro de nós. Então é nesse sentido que eu digo que é interessante a gente refletir nesse papo de terapia sobre o motivo da cura, né? O porquê que eu busco a cura. Eu não preciso estar doente para buscar a cura, mas eu preciso estar sedento de me conhecer para buscar a cura, para buscar estar são, né? Para saber quem eu sou. E é nesse sentido que eu gostaria de falar sobre os conflitos, né? Porque o conflito, ele está dentro, ele nasce no pensamento, e por mais que eu resolva qualquer conflito fora, eu preciso resolver esse conflito dentro. E eu preciso, então, entender aonde nasce esse conflito. E se eu sei que ele nasce no meu pensamento, eu preciso, de alguma forma,
olhar para um outro lugar que não é o pensamento, mas que sustenta também a minha existência e sustenta esse pensamento. Então, não é querer trabalhar o meu intelecto, trabalhar o meu ego, mas querer trabalhar a minha essência. E é aí que eu digo que é importante nós olharmos para as nossas qualidades naturais, para as nossas virtudes, para os nossos valores. E o trabalho que eu me proponho a oferecer é um trabalho onde eu uso auxiliadores naturais como a energia das flores, como a energia dos cristais, a energia superior através do Reiki, e potencializar, despertar, resgatar todos esses valores, essas qualidades e esses poderes dentro de cada um de nós, né? Então, fica aqui uma dica da possibilidade de você se curar a partir da sede de querer sanar, né? Sanar essa dúvida, sanar essa ausência de não saber quem é você. E isso, consequentemente, ser o fundamento, a razão, a base, né, de todos os conflitos que de alguma forma acontecem, né? É um trabalho de toda a vida, é um trabalho de se conhecer, né? Então, a gente está aqui, de uma certa maneira, e mais profundamente para isso. Então, despertar para isso é muito importante. Despertar para entender que a vida é prazerosa a todo instante e que esse prazer está nesse momento agora, nessa existência que acontece a cada instante. Então, quero deixar para você o meu WhatsApp, que é DDD 11 984 122 020, 984 122 020, e vai ser o maior prazer poder atendê-lo, poder receber sua mensagem e tirar alguma dúvida e poder levar a você aquilo que eu entendo que pode ser um caminho para que você descubra quem é você, para que você descubra o seu caminho e para que você evolua e amadureça emocionalmente. Um abraço.